Muitíssimo obrigado, senador Eduardo Girão. Senhor Marcelo, eu vou procurar aqui ser objetivo e eu acredito que a objetividade ajudará essa comissão e, sobretudo, ajudará Vossa Senhoria nesse depoimento. Então, assim, diretamente lhe perguntando, porque não ficou claro, quanto tempo durou a crise de oxigênio no Amazonas? Qual foi a data que foi percebida o início? Qual a providência que foi tomada junto ao Ministério da Saúde para a comunicação? E quanto tempo, até quando durou esta crise? Alô, senador. Como eu falei, nós temos que diferenciar duas coisas. Uma é a crise nas unidades de saúde, por falta de oxigênio ou intermitência no fornecimento, e no mercado local. O nosso contrato com a White Martins é para fornecer na rede estadual, né? Então, era esse monitoramento. Mas, de fato, o oxigênio no mercado teve foi até o final do mês de janeiro. E depois ele começou... De que data até que data? Ele começou da data quando as unidades não tinham mais, no dia 14, que foi a data crítica de fornecimento para as unidades, e se estendeu até o final, pelo menos 20 dias. 20 dias. A primeira data é qual? 14. 14? De falta de oxigênio, sim. Agora, de procura da população por oxigênio, é anterior, no início do mês de janeiro. Vamos a algumas imagens aí, senhor presidente, com vossa permissão e com a sua permissão também, senhor Marcelo. Vamos à primeira imagem aí, as primeiras imagens. Temos aí? Isso aí é dia 13 de janeiro. Procura de oxigênio em uma das fábricas de oxigênio lá do Amazonas. Essa imagem aí é do dia 13. Quem nos encaminhou essa imagem disse que essa é a fila de oxigênio do dia 13. A própria pessoa que nos encaminhou disse que era testemunha. Estava nessa fila à procura de oxigênio. Referindo a outra que é a... Pode colocar outra, filmar as outras imagens? Isso é dia 14 de janeiro. Obrigado. Então, deixa eu lhe reiterar. Obrigado. Deixa eu lhe reiterar a pergunta. Essas imagens são dias 13 e 14. Isso aqui era o ápice da crise. Que eu quero lhe perguntar objetivamente. Quando o Ministério da Saúde foi comunicado dessa situação iminente que estava no Amazonas? Não, né? Quando o senhor... 13 e 14, as equipes do Ministério da Saúde estavam todas em Qual Manaus. apoio foi prestado nesse período? Qual, desculpa? Apoio. O que o Ministério da Saúde... Qual a providência do Ministério da Saúde nesse momento para socorrer este colapso? Nesses dias apresentados nas imagens, eles já estavam providenciando o transporte junto ao White Martins. Só um minutinho, doutor Marcelo. Vamos lá para eu lhe ajudar. Tá. Para lhe ajudar. O senhor disse que nesses dias estavam providenciando. Sim, porque na primeira reunião com o ministro foi no dia 11. Mas, doutor Marcelo, me permita. O senhor acabou de ver as imagens. Sim. Como é que o verbo a se pronunciar estavam providenciando, as pessoas estavam morrendo por falta de oxigênio.
É porque a operação... Marcelo, você falou que a era White contínua. Martins deixaria oxigênio na sexta-feira e depois passou para ser no sábado. Era no... O sábado é anterior a esse dia 13, dia 14. A comunicação da White Martins é do dia 7 ao senhor. Sim. O senhor comunicou ao ministro da Saúde. Pelo que foi informado aqui, chegaram no dia 8, 150 cilindros de oxigênio. Foi o suficiente para inibir? De forma alguma. Não foi suficiente. Foi muito pequena. Resultou nisso que nós estamos vendo. Nesse momento aí, dias 12, 13, 14, que o colapso estava em curso, qual o apoio do Ministério da Saúde? Eles estavam apoiando, trazendo, transportando o cilindro, ajudando Tinha a White oxigênio Martins. aí nessa data? Dessas imagens que vimos? Não tinha suficiente para atender. Não tinha suficiente. Pois é, então isso eu queria saber objetivamente. Qual o apoio do Ministério da Saúde nesse momento? Era de logística, transporte de oxigênio da produção da White Martins. Mas que oxigênio tinha aí? Não, neste momento aí, foi o 13 e 14 foi os dias do ápice da intermitência de fornecimento. Algumas unidades deixaram de ter... O Ministério da Saúde não tinha dimensão desse tamanho da crise nesse momento? Neste momento já tinha. Já tinha? Já tinha. O senhor considera que esse apoio prestado foi adequado? Foi suficiente para satisfazer a necessidade que tinha? Não foi porque a demanda era muito maior do que a logística que foi implantada. Qual era o apoio prestado nesse momento? Por parte do Governo Federal, do Ministério da Saúde? Essa imagem, inclusive a última do Hospital Getúlio Vargas, diz-se de passagem que é um hospital federal. É um hospital federal que o Hospital Getúlio Vargas tem contrato direto com a White Martins. Senhor presidente, eu considero essa informação muito importante. Essas imagens aí de um hospital federal, Hospital Getúlio Vargas... O citado do Hospital Getúlio Vargas... Tem contrato direto com a White Martins? Direto com a White Martins. E não... Assim como desculpa, senador. Pois não. Assim como o Hospital Militar, né, tem contrato direto com a White Martins, etc. Muito obrigado, doutor Marcelo. Então, veja só. Os hospitais federais não estavam tendo provimento de oxigênio adequado também? Só tem um hospital, que é o Hospital Getúlio Vargas. Pois bem, ele não estava tendo provimento. Essas imagens... Ele também sofreu com o problema de intermitência no fornecimento. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu acho que essa informação é muito importante, presidente Omar, e eu acho que tem que constar o relator também tem que constar. O Getúlio Vargas é um hospital universitário, que é gerenciado pela Ministério da Educação. Antes disso, no final de dezembro, o governo estadual emitiu um decreto 43.234 de medidas restritivas e depois esse decreto foi revogado pelo próprio governador. A Secretaria de Saúde, o senhor foi ouvido na revogação desse decreto? Sim, a assistência pedia para ter as restrições justamente para ter uma trégua, né? A decisão... Mas a posição da Secretaria de Saúde foi pela revogação do decreto das medidas restritivas? Não, foi pela manutenção. Pela manutenção. A despeito disso, o senhor governador revogou o decreto? O decreto é do governador, ele revogou e... Perfeito. Essa informação também é muito importante, senhor presidente. Veja, a posição da Secretaria de Saúde foi contra a revogação do decreto das medidas restritivas, pelo que o senhor secretário aqui está prestando. Se Vossa Excelência talvez não se lembre, porque não é do nosso Estado, no dia 26 de dezembro, quando o governador decretou lockdown, houve uma movimentação nacionalmente. É nisso que eu quero chegar. Inclusive, há pouco, parece que o senador Humberto Costa até citou. Né? Exatamente. E as pessoas, naquele momento, não, já passou a pandemia, não por que isso? Exatamente. Veja, nesse mesmo momento, quando o governador revoga o decreto, que Vossa Senhoria diz aqui que a opinião da Secretaria de Saúde foi contrária à revogação do decreto, vários membros do gabinete paralelo, primeiro o senhor Osmar Terra, faz manifestações no Twitter, inclusive que foi declinadas aqui pelo senador Humberto, dizendo que, embora noticiário alarmista, Manaus tem queda importante de óbitos desde julho. Outros parlamentares, inclusive o filho do senhor presidente da República, diz o seguinte: primeiro Búzios e agora Manaus, todo poder emana do povo. Outros parlamentares da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro também celebram isso. O senhor tem conhecimento se isso influenciou ou pressionou o senhor governador na revogação do decreto?
Não o governador. O governador foi pressionado pela manifestação popular em relação a, inclusive, segurança pública no estado do Amazonas. Houve uma revolta generalizada, que, inclusive, com ateamento de fogo, as equipes de segurança tiveram que enfrentar os manifestantes, etc. A Secretaria de Segurança do Amazonas tem informação de quem incentivou esses atos contra as medidas restritivas uma semana antes do colapso? Essa informação eu não tenho. Eu sei que muitas pessoas foram, inclusive autoridades parlamentares, foram para a rede social criticar o decreto do governador, inclusive o prefeito de Manaus. À época, foi para as redes sociais criticar o decreto do governador. Também tem então, só para ficar claro, doutor Marcelo, várias autoridades federais, inclusive, isso, de alguma forma, incentivaram as manifestações que lá ocorreram, que resultaram na revogação do decreto. Quando uma pessoa pública que tem uma liderança faz uma manifestação e pode influenciar a ação de outras pessoas. Perfeito, doutor Marcelo. É importante, senhores senadores, senhor presidente, destacar que o próprio presidente da República, naquele momento, celebrou a revogação do decreto lá. E, repito, as manifestações aqui que descrevi nas redes sociais é do senhor Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, e de vários parlamentares vinculados à base de apoio do governador contra as medidas restritivas que resultaram, uma semana depois, a suspensão no colapso de oxigênio em Manaus. O senhor já... Bom, então o senhor já, inclusive, destacou aqui que, em algo que me parece foi um claro erro do governo ter revogado o decreto dia 23 de dezembro. Eu pergunto ainda ao senhor... o vice-governador do Amazonas, doutor Carlos Almeida Filho, em entrevista à coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, afirmou que o Estado adotou a estratégia de imunidade de rebanho, acreditando que a contaminação generalizada da população faria com que todos adquirissem anticorpos. O senhor Carlos Filho diz que a estratégia foi mostrar alinhamento com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua posição em relação a essa declaração do vice-governador do Amazonas? Eu não acredito nessa tese da imunidade de rebanho. Eu não participei de nenhuma reunião que abordasse esse assunto dentro do governo ou mesmo com o governo federal. Em algum momento, o senhor teve contato com alguém do Ministério da Saúde que chegou a levantar essa tese? Não, nenhum momento. Ainda voltando, já concluindo, senhor presidente? Pois não. Eu recebi aqui um áudio de uma rádio que pessoas estão morrendo com falta de ar. Um amigo que trabalha lá acabou de mandar mensagem, uma amiga querendo denunciar no seu programa, as balas de oxigênio que mandaram para o hospital não foi suficiente. Isso aqui foi no Hospital Getúlio Vargas, em Manaus, e é um apelo que a pessoa está fazendo naquele momento, como eu e outras pessoas receberam muitos apelos nesse sentido. Gente, muito assustador. De uma hora para outra, os ventiladores disparando. A gente tentava aumentar a SO2 e o comando não respondia. Olhava para os amigos, o desespero. Vidas indo embora. A gente se sente tão incapaz. Só Deus. Isso aqui foi no Getúlio Vargas. Perfeitamente. Foi onde começou, teve o primeiro colapso, foi no Getúlio Vargas. E é importante destacar que era um hospital federal e que não teve o atendimento por parte do governo federal, visto que necessitava lá diretamente, a instituição federal tinha um colapso de fornecimento de oxigênio. O senhor falou aqui sobre a ida da doutora Mayra no dia 4, certo? Ela, ao chegar lá, defendeu o quê? Qual a posição que ela veio a defender em relação ao enfrentamento, ao agravamento da pandemia? Qual a posição da doutora Mayra lá? 15 segundos. Ela tinha uma posição de
da questão do tratamento precoce. E, Tratamento precoce com distribuição o quê? Kit Covid, cloroquina? Falava dos medicamentos para esse tratamento, inclusive apresentando aí 150 teses, dizendo que havia 150 teses a respeito desse tema, etc. E recomendou isso à Secretaria de Saúde? Na verdade, ela recomendou que fizesse, que adotasse essa sistemática, mas que ela ainda iria trabalhar principalmente na atenção primária. Isso era para a atenção primária, no primeiro momento, no primeiro contato com o paciente, e isso foi feito com atenção básica, no caso, procurando os municípios. Quem organizou a distribuição de cloroquina quando tiveram as semanas mais críticas? Para colaborar com a sua pergunta, nesse dia, no início de janeiro, quando chega a doutora Mayra, e chegou com ela alguns especialistas que foram fazer palestra lá. Você estava em alguma palestra dessa? O evento que eu participei foi no dia 11 de janeiro, Sim. Que inclusive estava o ministro Pazuello, e algumas pessoas apresentaram uns painéis a respeito eu acho que do Tratikov na época. Mas, no dia 11? 11. E se você lembrar, senador Randolph, o ministro Pazuello falou que quando chegou em Manaus, no início de janeiro, o relatório que ele recebeu da doutora Mayra é que as unidades básicas de saúde estavam fechadas na cidade de Manaus. Estava havendo a transição, o prefeito atual tinha assumido dia 1º, posse, no dia 2... Dia 4 era o primeiro dia útil. Dia 4, quer dizer, era o primeiro dia útil, era uma segunda-feira, para você ter uma ideia, e o relatório, e aí foi perguntado aqui, mas ministro, a doutora Mayra, naquele dia não foi dito que faltaria oxigênio? Não foi. Ela disse isso, no dia 4 ninguém me falou que ia faltar oxigênio. Aí ela disse o seguinte, que ela fez um levantamento nas unidades básicas e a maioria estava fechada no dia 4. E aí que a gente entende hoje por que ela ficou com raiva. Porque ela tinha levado uma equipe para treinar os profissionais de saúde das unidades básicas para fazer o tratamento precoce, que era o Tratekov, que ele precisa. O Tratekov precisa das unidades básicas de saúde para funcionar. É a entrada do sistema. Já na média e alta complexidade, não, é um profissional de saúde, já que está dentro do hospital, e você prescrever num ambiente hospitalar não existe nenhuma má conduta nisso. E ela ficou chateada porque, como ela queria usar Manaus e usou Manaus como cobaia, as unidades de saúde estavam fechadas e ela não teve como propagar para todas as unidades de saúde de Manaus. Foi esse o relatório que ela fez aqui. Lógico que com outras palavras, para não se comprometer, e não era mais tratamento precoce, virou tratamento inicial. Presidente, só para concluir, só duas últimas perguntas. Sobre isso ainda, doutor Marcelo, quais informações e protocolos passados pelo Ministério da Saúde para tratamentos da Covid? E quem do Ministério orientava as equipes da Secretaria de Saúde? O que eu sei é daquela portaria lá que utiliza a cloroquina, mas do ano passado, a portaria que eu considero obsoleta já, porque foi antes das recomendações de não utilização. As nossas equipes de saúde utilizavam os protocolos estabelecidos já na rede há muito tempo. Nós tínhamos 4 comissões de especialistas, nós tínhamos o apoio da OPAS com os seus especialistas que trabalhavam em conjunto para, por exemplo, trabalharmos notas técnicas de utilização de kit intubação, da racionalização dos insumos, etc., naquele momento de pandemia. O senhor Eduardo Pazuello, aqui, indagado sobre quando foi comunicado sobre o início da crise, ele disse aqui, está nas nossas notas taquigráficas. Olha só, isso é o papel escrevendo. Agora eu estou falando pessoalmente aqui sobre esse assunto. O telefonema do secretário de Saúde para mim, no dia 7 à noite, foi exclusivamente para apoio logístico do transporte de tubos de oxigênio que iam para o interior do Amazonas, saindo de Manaus para Belém. Mais adiante ele diz, não quer dizer aí não quer dizer aí que havia compreensão do colapso do oxigênio. Confere essa declaração do senhor Eduardo Pazuello. O senhor não comunicou nesse momento para ele, no dia 7,
do iminente colapso de oxigênio? Eu comuniquei a ele o pedido da White Martins em relação a esse apoio logístico, não é de Manaus para Belém, é de Belém para Manaus. Perfeito. Com o transporte de cilindros para o estoque da White Martins. Foi isso que foi falado. Precisamos de apoio logístico para trabalhar com a White Martins nesse sentido. Mas a comunicação da White Martins não falava somente de apoio logístico, falava da necessidade de aumentar a oferta de oxigênio. Sim, ela justifica dizendo que precisa aumentar a oferta. Mas vale lembrar, senador, que a White Martins, antes de fazer esse pedido, houve uma reunião onde ela afirmou que estavam chegando cargas de oxigênio via balsa e esse envio via aéreo era para dar um equilíbrio no estoque. Nessa comunicação dia 7, ela fala, inclusive, para procurar outros fornecedores. Sim, mas vale ressaltar que a White Martins estava comprando os estoques de outros fornecedores, inclusive fora do Amazonas. O fato é o seguinte, na conversa com o ministro Eduardo Pazuello, o senhor relata sobre o problema de oxigênio no Amazonas? Sim, que ele estava precisando um apoio logístico para trazer o oxigênio. O problema é esse. Contei o que a White Martins me falou em relação à regularização do consumo e também pedir para ele, pelo pedido da White Martins, transportar. Depois dessa data, em algum momento, o senhor comunica, pede apoio do Ministério da Saúde? Depois dessa data, nós comunicamos no dia 9 via ofício, via comitê de crise. Dia 9. No dia 10, sim, pedindo apoio. No dia 10, pessoalmente ao ministro, comuniquei. Senhor presidente, senhor relator, essa cronologia é importante. Dia 9 o senhor comunica, dia 10 o senhor comunica, dia 11 a doutora Mayra vai lá lançar o Tratkov. Dia 11 tem um evento, inclusive estava o ministro Pazuello. Para ser claro, senhor relator, senhor presidente, doutor Marcelo, o senhor comunica desde o dia 9 sobre a necessidade do fornecimento de oxigênio. De apoio logístico. Porque, senador... A primeira resposta do Ministério da Saúde é fazer o lançamento do Tratkov lá. Eles disseram que ia fazer o apoio, tanto que eles ficaram antes do lançamento desse evento, que foi, se eu não me engano, 10 horas da manhã, houve a reunião 8 horas da manhã com o ministro Pazuello e o White Martins para verificar essa questão do apoio logístico. E essa reunião, a partir daí, os assessores do ministro começaram a tratar desse apoio específico. O evento foi logo em seguida. O evento falou que... Pois é, o questionamento é esse. A resposta imediata é esse evento de lançamento Tratkov. O senhor solicitando oxigênio, e a primeira resposta que eles dão é o lançamento Tratkov. O ministro Pazuello, aqui, depondo, ele falou que tomou conhecimento do dia 10 à noite. O senhor secretário está informando aqui que foi dia 9 que comunicou. Dia 7 foi a primeira ligação. Dia 7 foi a primeira ligação, dia 9 foi a comunicação do colapso. Isso. Dia 11 ou dia 12 tem o lançamento Tratkov lá e não as providências em relação ao fornecimento de oxigênio, é isso? Isso. Nós trabalhamos Só para ficar clara essa cronologia, é isso? Só que, deixa eu explicar uma coisa. Marcelo. Dia 11, de manhã, houve a reunião do ministro com o White Martins. Para tratar isso aí. Perfeito. E a partir daí chega transporte logístico para o oxigênio para Manaus. De acordo com a programação que o White Martins passou. Foi isso que foi feito. O senhor achou apropriado fazer um evento de lançamento de Tratkov quando tinha um colapso de oxigênio lá, por parte do Ministério da Saúde? Nós, assim, nem sabíamos do que se tratava, porque eles iam explicar o que era. Perfeitamente. Senador. Presidente, senhor relator, eu acho que essa informação do doutor Marcelo é fundamental. Veja, doutor Marcelo, me corrija se eu estiver errado, doutor Marcelo acaba de dizer aqui para nós o seguinte, que ele nem sabia do que se tratava o evento de lançamento Tratkov. Isso quando o oxigênio em Manaus já estava colapsando. Isso na véspera das dramáticas imagens que nós vimos ainda há pouco, das pessoas indo atrás de oxigênio em tudo quanto é canto, no dia 13 e no dia 14. Doutor Marcelo, essa sua informação só aqui é um adendo, por favor, pois senador. Não. Esse evento ele teve várias pautas, né? Uma delas foi a apresentação dessa solução, dessa ferramenta. Pois é, mas nesse momento que as pessoas precisam de oxigênio, era essa a resposta, na sua opinião, que deveria ter tido? O Tratkov? Nós tínhamos que trabalhar prioritariamente... Alguma pauta desse evento que tratou de oxigênio? Não, ele falou... Não, sobre oxigênio especificamente não. Mas uma das pautas era a questão da vacina, da programação que ia ver, etc. Alguma das pautas desse evento ele tratou de oxigênio?
Desse evento, não. Muitíssimo obrigado. Presidente, esse Você esclarecimento... estava ao lado dele, ou estava presente nesse dia que ele anunciou que a partir de fevereiro iriam vacinar todos os amazonenses acima de 50 anos? Estava, foi no comitê de crise, ele estava lá. No dia 20 de fevereiro, senador Randolph, o ministro Pazuello prometeu que no dia 20 de fevereiro todos os amazonenses acima de 50 anos seriam vacinados. E eu perguntei a ele aqui, no dia que ele veio, e ele começou a justificar uma série de coisas e tal. Era isso. Senhor presidente, a informação do doutor Marcelo para nós é preciosa. O tal do evento Tratikov sequer foi pautado, senhor relator. Sequer foi pautado, senhor relator. Oxigênio. No dia seguinte, as cenas que nós mostramos ainda há pouco eram dramáticas. As pessoas indo em todos os locais atrás de oxigênio. Só uma última pergunta, de fato, presidente. O senhor concede uma entrevista no dia 26 de janeiro, ou seja, a crise já tinha colapsado de diferentes formas, e o senhor diz o seguinte: vai ter que ter uma força nacional, uma estratégia nacional, porque eu alerto, e alertei hoje na reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, aqui no Amazonas é só o começo, e isso vai se alastrar para o Brasil. E a crise de oxigênio tem que ser uma estratégia nacional. O senhor confirma essa declaração? Sim, porque eu, inclusive, alertei o CONAS... E é de 26 de janeiro isso? Sim, na verdade, antes mesmo eu estava comentando com os secretários, porque o perfil era diferente. Essa segunda onda, consumia-se mais oxigênio, as pessoas ficavam mais tempo internadas. Essa comunicação também chegou ao Ministério da Saúde? De que o que ocorreria em Manaus iria... O Ministério estava em Manaus, senador. As equipes estavam, todos os secretários nacionais passaram quase 30 dias em Manaus, a partir do dia 11. Satisfeito, doutor Marcelo. Eu acho que essa informação, senhor presidente, senhor relator, eu queria pedir a atenção de Vossa Excelência. Já concluindo, senador Otto. Queria pedir a atenção de Vossa Excelência. Essa informação é preciosa, porque é evidente que a crise, o colapso que se inaugurou da segunda onda em Manaus, iria, evidentemente, nos meses seguintes, se espalhar pelo Brasil, como se espalhou. E o Ministério da Saúde tinha conhecimento disso.